O IBGE divulgou o resultado da produção industrial do mês de fevereiro. O crescimento foi de 1,9%. Em 12 meses, a produção industrial brasileira cresceu 8,6%. Esse resultado do mês de fevereiro é o melhor desde março do ano passado. Os setores de alimentos e veículos automotores foram os que apresentaram maior expansão no Brasil. Agora vamos falar sobre a balança comercial de Santa Catarina. As exportações do estado cresceram 22% nos 2 primeiros meses do ano. O faturamento superou US$ 1 bilhão, mas as importações também cresceram. Santa Catarina desembolsou US$ 2 bilhões com produtos de outros países. O déficit da balança comercial catarinense é de US$ 947 milhões. Está conosco aqui no Economia News o empresário Henri Quaresma, que é diretor da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, a Fiesc. Henri, seja bem-vindo ao Economia News. Começamos o ano devendo, pode-se dizer assim, ou seja, gastando mais, pagando mais para os produtos que estão vindo para cá do que vendendo, na verdade, né? Será que nós conseguimos equilibrar até o final do ano essa balança? Boa noite. Boa noite. Realmente fica um pouco difícil pelo estabelecimento já do sistema de importação por Santa Catarina, né? Então, essa importação que ela ocorre, ela não fica só aqui, ela vai para outros estados também. Mas agora, no primeiro semestre, o crescimento das importações foi praticamente igual ao do Brasil, não foi superior como é do ano passado. Então, eu acredito que deu uma arrefecida agora, nesse primeiro semestre com relação às importações. Agora, o déficit, ele irá continuar, mas ele não é preocupante com relação à balança de Santa Catarina. Ele é preocupante do ponto de vista nacional, pelo que está ocorrendo em decorrência do câmbio, que não se consegue competitividade adequada na exportação, mas se consegue importar com maior facilidade, principalmente em decorrência do câmbio. Agora, Henri, essas situações internacionais que estão ocorrendo, por exemplo, o problema com a Líbia, alguns países árabes, também o desastre no Japão, de que maneira Santa Catarina pode ser afetada? Eu sei que o Japão, por exemplo, é um grande comprador de produtos de Santa Catarina. Isso já tem algum reflexo ou não? Não teve ainda um reflexo direto, mas ele começa a aparecer, né? Assim começa a aparecer esse reflexo. No primeiro momento é uma redução da demanda por parte principalmente do Japão, mas logo em seguida tem uma retomada, né? Tem um pico um pouco superior e depois uma estabilização mantendo os níveis normais. Do ponto de vista contratual, praticamente não há problema, é um ajuste que terá que ser feito. Até porque no caso do Japão isso é muito rápido lá, o restabelecimento. Com relação ao Oriente Médio também não há assim um problema, porque as pessoas estão lá, estão consumindo, as empresas ainda estão lá, apesar desses problemas políticos, e isso deve se ajustar em breve. Pode-se dizer que em determinadas crises alguns países saem ganhando? A gente não utiliza muito esse termo assim de ganhar, né? Mas certamente que há um aumento de demanda em alguns produtos, né? No caso do Japão, por exemplo, haverá uma demanda por produtos na área de construção, para repor aquilo que foi destruído, né? Há também alguns outros produtos que são utilizados mais em emergência, que são consumidos, né? Então aqueles países que têm condição de fornecer esse tipo de produto acabam tendo uma receita maior. Mas, por exemplo, com relação ao minério de ferro, que eles consomem nas fábricas, né, que o Brasil é um grande exportador, acaba havendo um problema de entrega desse material em decorrência das fábricas lá também terem um momento de parada, né, como ocorreu com as montadoras no Japão, né? Então isso acaba reduzindo um pouco a uma postergação em algumas entregas com relação a algumas matérias-primas que eles consomem. Agora, Henri, ainda em relação às importações e exportações de Santa Catarina, essa balança comercial que a gente estava tratando, quais são os produtos que hoje Santa Catarina mais carece, que Santa Catarina mais precisa e que não pode abrir mão de importar? Olha, nós temos todo esse material da indústria metal-mecânica, principalmente os cátodos de solda, que são usados na indústria metal-mecânica, para solda, né, na parte da indústria naval, na própria indústria em si. Temos as matérias-primas do setor têxtil, né, toda a parte de fios e componentes têxteis. Nós temos também, em termos de outras, só pegar uma ajuda aqui, temos a parte também de matérias-primas para bebidas, cevada, por exemplo, que é importada aqui por Santa Catarina. Matérias-primas plásticas, basicamente, assim, é a grande demanda que atende a indústria, porque atende tanto o setor têxtil, na parte de fibras, como também a própria indústria, que o Brasil não é autossuficiente em algumas matérias-primas dessa área.
Henrique, eu gostaria de mudar um pouquinho de foco nessa entrevista, até porque você teve a oportunidade de assistir a reportagem do Edivaldo Dondossola sobre a BR-101 Sul, e a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina já há algum tempo está numa campanha forte para a conclusão da duplicação desse trecho da BR-101. Realmente é uma questão premente do Estado de Santa Catarina, e o Sul, como você pode ver, é a região que mais sofre, né? É verdade, a federação até não, é um foco até um pouco lateral da federação, mas como toda a produção, toda a indústria depende também da logística dos transportes, e a BR-101 é um meio importante logístico, não só em Santa Catarina, mas também no Brasil e no Mercosul, a federação já há 2 anos tem atuado nessa área, fazendo estudos da situação da execução das obras, né? E o primeiro estudo foi realmente impactante, fizemos o segundo e o terceiro, né, que faz uma avaliação. E esse estudo tem sido utilizado como base para alguns parlamentares, para o próprio governo e para a própria imprensa e a sociedade tomar ciência do atraso que é, do problema de gestão que ocorre com relação a esta obra, né? Quer dizer, na verdade, há uma brincadeira que ocorre com uma coisa tão séria que é a logística e o transporte aqui em Santa Catarina. Então a federação tem atuado fortemente nisso. Isso, recentemente, houve já agora um interesse nessa atual gestão do governo, tanto do executivo quanto do legislativo, houve um interesse maciço em buscar essa informação. Na última segunda-feira houve uma audiência pública na Assembleia Legislativa sobre esse tema, que foi amplamente debatido, a federação reapresentou esse trabalho, como foi também na posse do Fórum Parlamentar Catarinense, que esse assunto também foi o foco. Então há agora uma mobilização, a imprensa, os veículos de comunicação, como a própria RIC aqui também, tem se interessado em divulgar isso daí, e certamente isso acaba mobilizando um pouco mais o governo, né, para que tome medidas rápidas em cima disso, né, porque é um problema de gestão, porque não é falta de dinheiro, o dinheiro ele está lá no orçamento, só que esse dinheiro todo ano ele é requentado, ele vem novamente no orçamento, não vem dinheiro novo, é o mesmo dinheiro, porque não consegue executar, não consegue gastar esse dinheiro na execução. E aí ocorrem os acidentes, ocorrem os atrasos, não há sinalização na BR-101, mesmo naqueles trechos já foram prontos, preparados, não há sinalização, então continuam ocorrendo os acidentes e não há uma gestão profissional assim em cima desse aspecto, desse assunto. Henrique, muito obrigado por sua entrevista aqui no Economia News. O programa de hoje está terminando, nós voltamos na segunda-feira, para você um ótimo fim de semana. Nós voltamos às 7h45 da noite da próxima segunda, então até lá.